Isaías 12:2. Vejam, Deus é a minha salvação. Confiarei e não sentirei pavor, pois já Jeová, Jeová, é a minha força e o meu poder, e ele se tornou a minha salvação. É isso aí, pessoal. Shalom para todos vocês. Confiamos que já Jeová é o Deus Todo-Poderoso que está presente em nossas vidas. Em hebraico, você vê aqui o mesmo texto ocorrendo com as expressões juntas. As duas palavras, Yah, forma abreviada contraída do nome, e Jeová, o nome divino completo. Em português, já Jeová. Ele é sim a nossa fonte superlativa de salvação. Por isso mesmo ele enviou Yeshua, Jesus, aqui para nos salvar, correto? Pois é. Alguns pensam, mas espera aí, se no hebraico é Jeová, não pode traduzir para o português como Jeová. Na verdade, Jeová Deus aceita adoração em todas as línguas. As boas novas, o evangelho e a fé das pessoas que adoram a Deus em língua portuguesa também é aceita pelo Criador. Talvez alguns homens, por algumas tradições aí, algum equívoco, achem que não pode adorar a Deus em língua portuguesa, mas não tem base bíblica, não é? Pois é, Jeová em português e Jeová no hebraico é a forma como o nome de Deus ocorre dentro da Bíblia hebraica, dos manuscritos hebraicos, que também são a base das nossas Bíblias, né? Todos nós temos Bíblia em casa e vem exatamente dos manuscritos bíblicos em hebraico. Agora tem uma curiosidade que as pessoas ficam questionando. Seria Jeová, Jeová, ou Yahová ou Jaová? É porque alguns dizem que mistura com as vogais de Adonai. Mas é mesmo? Será mesmo? Vamos dar uma olhada mais de perto para tirar essa dúvida. Bem, eu quero apresentar aqui para vocês essa letrinha E, que é uma semivogal. Semivogal E. Esses dois pontinhos, tá? Chamado também de Shivá ou Shivá simples no hebraico, tá bom? Shivá simples, letra E. Aparece debaixo da letra Iod, lá do Y, do nome de Deus, formando a expressão Ie. Então, essa é uma semivogal, um Shivá simples. Pois é, no nome de Deus, o tetragrama, os judeus sempre falavam ele com as consoantes e com as vogais, eles já sabiam as vogais. Depois de um tempo, quando eles escreveram as vogais, eles colocaram E, O e A. E, O, A no tetragrama, formando Yehová, tá? Pois é, de Jeová, os judeus também colocaram nomes nos seus filhos baseados no nome divino, derivados do nome divino. E exatamente de Jeová, os judeus colocavam nome nos seus filhos com parte do nome divino. Eles pegavam essa parte aqui, ó, Ierro, e colocavam então o nome nos seus filhos, tá? E aí tem nome de sacerdote, nome de rei, nomes femininos também, com Ierro e a outra parte. Ierro é 75% do tetragrama. Então temos aqui um exemplo, ó. Yehoahaz, quer dizer, Jeoacás. Ou se a gente procurar aqui, também vamos encontrar, ó, Yehoshua, que mais tarde se tornou Yeshua, e temos então Jesus, não é? Então aqui, ó, Ierro é parte do nome divino. Também temos Jeová, que é o nome próprio de Deus. Então, entre os judeus, os nomes dos filhos com Ierro, ou Ie, ou Iô, é muito comum porque está derivando do nome de Deus. Então, o Ierro é muito bem estabelecido na língua hebraica, não tem dúvidas, né? Essas pronúncias dos nomes dos hebreus nunca se perdeu. Ok, você já entendeu esse ponto. Agora, alguns ficam pensando, mas e aquela história lá de Adonai? Bom, quais são as vogais de Adonai? Você sabe? Começa com a semivogal A. Essa aqui, ó, que eu estou mostrando para você. Semivogal A, alguns chamam de Shivá composto, ou Hatef Patá. Shivá composto, Hatef Patá,
Semivogal A. Semivogal porque o som já é bem fraquinho, bem reduzido. Por isso, é uma semivogal. Tá. E ela que aparece aqui na palavra Adonai, soberano Senhor. Então, aqui, ela inicia com a letrinha, com a semivogal A. E aí, alguns dizem que essas vogais de Adonai foram parar no tetragrama. Mas, se fosse assim, as vogais A ou A no tetragrama, ele começaria então com, ao invés de IE, seria IA. Ao invés de IE, teríamos IA. Iahová. Em português, Jaová. Será mesmo que tem base para que a gente aceite essa hipótese que é tão divulgada no meio acadêmico? Vamos dar uma olhada aqui mais de perto. Então, alguns dizem que as vogais A ou A foram para o tetragrama. Se fosse assim, a gente teria Iahová. Mas o problema é que temos também 17 nomes que também derivam do nome de Deus. Então, teríamos, por exemplo, Yahushua, ou até mesmo Yashua. Com certeza, essas escritas, essas pronúncias não ocorrem na língua hebraica. Então, não poderia ser essa vogal A aqui de Adonai embaixo do tetragrama, no nome divino. Alguns poderiam até dizer, mas é que essa letra A aqui, ela se transformou, ela se esvai e se transforma em E. Shivá composto se transforma em Shivá simples. Na verdade, esse fenômeno não pode ocorrer no tetragrama, porque na língua hebraica tem regras para que essa mudança acontecesse, e ela não se aplica no caso aqui do tetragrama. Não tem nenhuma regra gramatical na língua hebraica que sustente essa hipótese, esse fenômeno, essa transformação. Então, é muito popular, as pessoas falam que aconteceu isso, o A se transformou em E, mas é uma narrativa que não se fundamenta na língua hebraica. Esse fenômeno não se aplica no tetragrama pelas características que ele tem. Até porque alguns vão dizer assim: ah, mas essa vogal A não acontece mesmo não debaixo da letra iode. É verdade que ela não é muito comum, não é muito comum, mas tanto na Bíblia ela ocorre uma vez, lá no Salmo 144:15, como fora da Bíblia eu encontrei aqui em 3 locais diferentes, em 3 publicações diferentes. Aqui elas estão referenciadas aí para vocês verem. E está mostrando que sim, essa letrinha A, Shivá composto, pode vir debaixo do iode, mesmo ele sendo uma palatal, uma letra palatal, não gutural. Então aqui, ó, está acontecendo Iá e Iá, normalmente. Então, alguns dizem que não pode vir essa letra aqui debaixo do iode. Mas, na verdade, até que pode. Só não pode lá no tetragrama. Por que não? Porque o tetragrama não é Yahová, é Yehová. Os outros nomes também estão corretos. É Yehoshua, Yeshua. Não é Yahová, e sim Yehová. Não é Yahoshua, e sim Yehoshua. Não é Yashua, e sim Yeshua. Ou seja, os registros em hebraico estão mostrando que Yeho está correto. Não é misturado com as vogais de Adonai. Lembrando para vocês que a gente já falou aqui em outros vídeos. As vogais do nome de Deus vêm da revelação dele como eterno, aquele que era, que é e que será. Hayá, Rové e Rié. Dessas 3 palavras vem então o nome divino Yehová, Yehová, que é a revelação de Jeová Deus como o Todo-Poderoso e Eterno, que está presente, também pode estar presente na minha e na sua vida. Então aqui a gente está provando que o nome de Deus, Yehová no hebraico, Jeová em português, tem muita legitimidade dentro da língua hebraica e das referências que temos disponíveis. Agradeço, então, a atenção e interesse de todos que gostam desse assunto. Um grande abraço e até uma próxima.